Bom dia, queridos alunos do primeiro ano, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai continuar o assunto de arte na Roma Antiga. A semana passada nós falamos mais relacionado à arquitetura, às influências, né, dos gregos na fase helenística e dos etruscos, né, como essa influência trouxe, né, modificações na arquitetura dos romanos. Os romanos criaram uma estrutura que é do arco e da abóbada, que permitiu que as construções tivessem mais espaço no interior, menos colunas, que sustentassem mais. Eles podiam fazer agora várias melhorias e várias construções no interior da cidade, sem ficar aproveitando as colinas, como é o caso dos teatros, né? A gente tem o Coliseu totalmente no centro urbano, sem precisar aproveitar nada, totalmente construído por causa do arco e da abóbada. A gente também viu a questão das residências romanas, né? Que elas têm uma abertura no teto para receber a água da chuva e luz natural, o que permitia que eles fossem mais práticos. E aí a gente tem a questão da praticidade na arte romana, na arquitetura romana. Então, você tem melhorias no centro da cidade, você tem mais pavimentação das ruas, você tem casas com água no interior delas, então as pessoas não precisavam ir para muito longe. No primeiro vídeo que eu passei, né, na primeira videoaula, que foi uma introdução falando sobre tudo, vocês viram também a questão dos aquedutos, né, que trazia a água dos rios para as cidades, e essa água ela vinha por dentro de montes, né, e ela chegava fria. Então, era interessante que as pessoas tinham acesso à água sem precisar ir para muito longe. Nas cidades também tinham várias fontes para aquelas pessoas que não tinham condições de ter água dentro de casa, ter acesso à água rapidamente, e também uma fonte que aliviava o calor, tá? E hoje a gente vai falar da pintura, tá? E basicamente a pintura romana que a gente tem hoje, para a gente saber como era a pintura naquele tempo, são das cidades de Pompeia e Herculano, que ficaram soterradas pela erupção do vulcão Vesúvio, tá? E que deixou essas cidades, aí vocês estão vendo a cidade de Pompeia, né? Depois de retirar, né, toda essa parte do vulcão, e você vê que ficou tudo muito preservado, né, por causa das cinzas e da lava, né, do vulcão. Inclusive foram encontradas pessoas em várias situações, algumas fugindo, né. Eu recomendo bastante o filme Pompeia, com Kit Harington, que é o mesmo ator que faz Jon Snow, né, do Game of Thrones. Não é um dos melhores filmes que eu já vi, mas ele é um filme muito bom e mostra essa parte, né, essa corrida, essa tentativa de fuga, né, e mostra como ficou no final depois, né. Então, assistam esse filme e mostra um pouquinho também da cultura romana nessa época. Essas pinturas elas faziam parte da decoração interna dos edifícios. Eles não faziam assim pinturas para você pendurar na parede, não. Eles pintavam diretamente na parede, inicialmente com a técnica de afresco, né? E eles faziam essas pinturas para realmente tornar os ambientes interiores mais agradáveis. E aí eles tiveram 4 fases, 4 períodos, 4 estilos, na verdade, diferentes. Alguns estilos estavam coexistindo, tá? Então, eu não posso dividir, começou primeiro esse, depois esse, não. Vocês vão ver pelas datas que estão coexistindo, mas são 4 estilos distintos. Às vezes dependia da classe social da pessoa para ter ou não determinado estilo, e a gente vai ver agora alguns exemplos, tá? É bom vocês anotarem bastante ou salvar o link dessa aula para assistir depois, tá? Era costume no século II antes de Cristo recobrir as paredes com uma camada de gesso pintado que dava a impressão de placa de mármore. Mais tarde, eles perceberam que o gesso podia ser dispensado e pintar direto, e a ilusão do mármore podia ser com pintura direta na parede mesmo, tá? E aí a gente vai ver esses estilos diferenciados. O primeiro estilo sim, tem um dos estilos que a gente vai ver que eles criavam painéis para dar a ilusão de que era uma janela, tá?
Então, eles, como vocês podem ver, são duas imagens da mesma imagem, tá? Foi retirado aqui um pedaço nessa parte aqui, mas é esse pedaço aqui, tá certo? Basicamente, são duas fotos de imagens bem semelhantes, que dava a ilusão de uma janela com vegetação do lado de fora. Às vezes eles tentavam ser o mais realistas possível nessas pinturas, às vezes eles davam a ideia de perspectiva para dizer que uma coisa está mais longe ou está mais perto, enfim. Eles tentavam criar, esse foi um dos estilos, né, que a gente vai ver. Alguns estilos mostravam como se fossem colunas, a estrutura de uma janela, enfim. A gente vai ver todos eles agora, alguns mostravam estruturas de mármore, alguns em 3 dimensões, né, em relevo, para dar aquela sensação, tá? O primeiro estilo de pintura de Pompeia é chamado de incrustação, certo? E ele teria originado de leigos no período helenístico, tá? Vindo ainda da Grécia até o século III antes de Cristo, tá? Em Alexandria. É caracterizado por paredes coloridas imitando retalhos, como se fossem vários pedaços de pedras de mármore diferentes. Mas não era, era pintura. E eles faziam realmente em relevo para dar essa sensação, tá? Eles faziam as pedras como se fossem gesso e colavam com rejunte e tudo mais. Principalmente aquelas pessoas que não tinham condições de ter mármore de verdade. Então, as casas mais abastadas tinham mármore de verdade. Muitas vezes esse mármore era importado, levava dias para chegar, mármores caros. Então, as pessoas que tinham um pouco menos de dinheiro, não tinham condições, eles contratavam artistas para fazer essa imitação. Alguns nem tinham, sabe, essa coisa do rejunte, alguns era retinho mesmo, tá certo? Aqui vocês podem ver algumas imagens de pinturas que imitam essas pedras, né? Aqui mais uma também, tá? E é isso. E a gente vai ver agora o segundo estilo, tá? Que é chamado de estilo arquitetônico. Ele começou a ser usado 80 anos antes de Cristo, quer dizer, faltava mais ou menos um século, né? E esse estilo é uma mistura do primeiro período, tá? Que ele fazia essa ideia do bloco de mármore falso ao longo da base da parede, só que permanecia o nível da parede, era diferente de você fazer blocos em relevo, tá? Eles faziam só a pintura no nível da parede, tá? E ele tenta enganar a visão, dando essa sensação realmente de profundidade, faz essa ideia das janelas. Então, lembra que eu falei das janelas que imitam, né? Que é uma imagem do outro lado, pronto. Isso aí é o segundo estilo, chamado estilo arquitetônico, que ele combina essa questão da janela, da ilusão de ter uma coisa do outro lado, com essa questão do mármorezinho, só que ao nível da parede, diferente do primeiro estilo, que ele faz os blocos mesmo de mármore. Aí você pode ver, né? Aqui uma imagem, quando a gente tira de frente, a gente tem essa coisa da perspectiva, né? Parece que eu estou olhando realmente por uma abertura que tem alguma coisa do outro lado. Aí quando você vem assim um pouquinho para o lado, você percebe que é uma pintura, que é só a ilusão, tá? O terceiro estilo era também chamado de estilo enfeitado, tá? Ele surgiu em Pompeia no século I depois de Cristo e se tornou popular até 50 anos depois de Cristo. Esse estilo, as superfícies exibem planos monocromáticos, tá? Então você vê blocos, por exemplo, esse aqui, ele tem planos vermelhos e planos pretos, tá? Mas tem muita riqueza de detalhe nesses blocos, tá vendo? Ó, nessas partes assim que fazem a junção. O exemplo de pintura do terceiro estilo é o painel com candelabro, que é essa que vocês estão vendo aí, em Vila Agripina Póstumo, que foi pintado no século I a.C., apesar dele ser muito popular um século depois. Certo? Nesse estilo foram incorporados colunas e frontões, né, como se você estivesse olhando para uma fachada de um prédio, que só poderiam ser imaginados para uma parede pintada. No centro das paredes, cenas bucólicas, tá? Eles colocavam assim, eu tenho um bloco, tá, de monocromático, mas aí eu coloco no centro uma cena de pastores da zona rural com gado, santuários, colinas, essas coisas, tá? Isso aí é característico do
terceiro estilo, chamado o estilo enfeitado. Tá? Aí vocês podem ver um pouquinho dessa imagem cônica. E o quarto estilo, que é o estilo intricado, ele é uma mistura dos outros três. Então, ele foi muito usado no século I até a destruição de Pompeia. Então, ele usa bloco de mármore na base da parede, ou bloco imitando mármore, cenas arquitetônicas naturalistas do segundo estilo, como se fosse uma janela e tal, grandes superfícies planas, aqui você pode ver o bloco de mármore, tá? Aqui na base também tem. Eu tenho grande superfície plana monocromática e eu tenho uma cena como se fosse naturalista, né? Como se eu estivesse olhando pela janela. As imagens apresentam painéis centrais com mitologia, paisagens e imagens da vida cotidiana deles, né? E aí você pode ver um pouquinho melhor essa imagem. Tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar algumas atividades aqui sobre os 4 estilos de Pompeia, da pintura, e características gerais que a gente viu no vídeo de hoje, tá? Um abraço para vocês, fiquem bem, desculpa a minha unha, e até a próxima. Tchau, tchau.